Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, celebramos hoje o quinto domingo do tempo depois da Epifania. Hoje, no Evangelho, a Igreja nos apresentou uma das mais misteriosas e instrutivas parábolas. Podemos afirmar que esta boa semente que Jesus semeou em nosso meio é a sua graça divina. É a sua palavra, é claro, mas também é essa graça divina que, semeada por nosso Senhor em nossos corações, em nossas almas, germina e dá bom fruto. E nos faz ser merecedores de algum modo de que no dia da colheita sejamos recolhidos cuidadosamente e colocados no celeiro divino, sinal e imagem do paraíso. Se essa semente é a graça, o que de fato é a graça? A graça é um dom sobrenatural, interior, que Deus concede a cada um de nós em atenção não aos nossos méritos, mas aos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. É um dom, quer dizer que é um presente. Quando nós vamos ao aniversário, por exemplo, levamos um presente, não porque o sujeito mereça, mas porque nós, por bondade, queremos presenteá-lo. De graça, lhe dar algo que demonstre a nossa alegria em tê-lo conosco. A mesma coisa, ou semelhante, acontece com os dons. São presentes que Deus nos dá, sem que encontre em nós nada que exija ou que mereça esse presente. Deus concede esses presentes a nós, não em atenção aos nossos méritos, mas aos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o autor e a fonte de toda a graça. A graça, ela é de dois tipos: a graça santificante ou habitual e a graça atual. A graça santificante é a própria vida de Deus em nós. É assim chamada porque nos torna santos, justos, agradáveis a Deus. É também chamada de habitual porque ela toma posse da nossa alma, se fixa nela de modo permanente e não sai dali. Ela não tem um prazo de validade. Ela só sai dali quando é expulsa pelo pecado mortal. É o que nós chamamos popularmente de estado de graça. Essa união habitual com Deus. Ela é conferida no batismo, seus efeitos diminuem com o pecado venial e perde-se completamente pelo pecado mortal, que ele é o oposto, e recupera-se pela confissão sacramental. Já a graça atual é um auxílio transitório de Deus que nos é dado para praticarmos o bem naquele momento, para evitarmos o mal naquele momento. E essa graça, uma vez dada e passada, não volta mais. Pode vir outra graça, mas aquela não volta mais. É uma graça que é dada como um ato particular a cada um de nós, como auxílio divino do céu. Serve-nos para conservar, aumentar e recuperar a graça santificante. É uma luz celeste, é um auxílio divino que nos esclarece na inteligência, é um movimento piedoso que dispõe a nossa vontade para o bem. É uma força espiritual que nos faz não só ver o bem, desejar o bem, mas se esforçar para praticar aquele bem. A graça, por isso, ela é necessária a todos nós. Sem essa semente divina, nós padecemos, nós morremos de fome. A nossa alma vai se tornando de sobrenatural, vai ficando enfraquecida. A menor tentação é capaz de nos derrubar, porque não estamos unidos a nosso Senhor. O próprio Jesus já havia dito: sem mim nada podeis fazer. Por isso devemos sempre nos conservar humildes na presença do Senhor,
reconhecendo a nossa miséria, fraqueza, o nosso nada, e por isso temos necessidade de rezarmos todos os dias pedindo a graça da confiança, a graça divina. Se não podemos nada sem a graça de Deus, com ela, ao contrário, nós podemos tudo. É aquilo que São Paulo expressava naquela sua frase célebre: tudo posso naquele que me fortalece. Essa força a qual São Paulo se refere é a graça divina. De onde vem a força, por exemplo, dos mártires? As ações extraordinárias dos santos, aquela paciência provada nas grandes tribulações de suas vidas, da graça divina, da graça de Deus, que é uma semente de força, de mérito e de salvação. Com a graça de Deus podemos resistir a todas as potências do inferno, vencer as nossas próprias paixões, arrancar os nossos maus hábitos, praticar virtudes sublimes e tornar-nos santos. Portanto, caríssimos irmãos, agradeçamos a nosso Senhor, agradeçamos a nosso Senhor por todas as graças que nos concedeu desde o dia do nosso batismo, e procuremos fazer a graça divina sempre frutificar em nós. Façamos do nosso coração, da nossa alma, esse terreno fértil, onde, lançada a semente divina, possamos produzir boas obras. Sejamos recolhidos no último dia com cuidado pelos anjos e colocados cuidadosamente no celeiro divino. Examinemos para isso severamente todos os dias a nossa consciência, a fim de prevenir a desgraça de sermos comparados ou juntados ao joio que será no fim queimado. Procuremos examinar a nossa consciência também para remediar o mal feito a tempo. Sejamos pacientes, bons, compassivos para com o nosso próximo, apesar dos seus defeitos e vícios, lembrando da nossa própria imperfeição, e trabalhemos na conversão do próximo, doemo-nos ao apostolado em nome de Jesus e procuremos, pela busca constante da santidade da nossa própria vida, procuremos a salvação das almas, a começar pelas nossas próprias almas. É assim que no último dia poderemos ser reconhecidos entre joio e trigo, como esse trigo divino que deve ser recolhido, essa semente colhida, frutificada e embelezada pela graça de nosso Senhor. Que Deus nos ajude. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.